vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi a primeira parada cardíaca que eu participei. A parada cardiorrespiratória é o coração parar de bater, literalmente. E não importa qual seja o motivo, tem várias doenças que podem causar isso. E eu já tinha praticado isso com bonecos durante vários anos, na Liga de Cardiologia, estudado sobre o tema, visto outras pessoas fazendo, mas essa foi a primeira vez que eu de fato coloquei a mão na massa. E eu quero compartilhar um pouco desse episódio com vocês. E essa parada, ela pode ser causada por um acidente de carro, um infarto, uma arritmia cardíaca, uma parada da respiração, seja qual for o motivo. Qualquer doença que esteja piorando a condição do paciente pode desencadear isso. Um distúrbio metabólico ou algo que esteja atrapalhando a circulação, impedindo do sangue passar, ou a própria bomba, o próprio coração, ele pode parar. Isso faz com que aconteça a parada. E se nada for feito, aquele paciente com certeza vai a óbito, porque começa a faltar oxigenação no cérebro, que a gente consegue aguentar até 10 minutos, e começa a faltar oxigênio em outros órgãos importantes, que é levado pelo sangue. E para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, estudante de medicina do 5º ano na Universidade Federal do Piauí. Faz muito tempo que eu não conto aqui para vocês acontecimentos do meu internato e como é que estão os ciclos, então eu vou atualizar um pouco. Eu comecei em agosto, no dia 1º de agosto, no internato, no 5º ano. E eu rodei primeiro na pediatria, na neonatologia, na maternidade. Então lá eu cuidava de bebês prematuros. Tem um vídeo inteiro falando sobre isso. Se você quiser assistir, é só clicar aqui no card depois para dar uma olhada. E aí em seguida, eu fui lá no Hospital de Doenças Infectoparasitárias, onde também fiquei na aula de pediatria, com principalmente algumas doenças mais difíceis de controle, hepatites, HIV, e algumas doenças que são negligenciadas e que são infectocontagiosas. E aí o terceiro momento foi no ciclo de cirurgia vascular, onde tinham pacientes com doenças arteriais, venosas, muitas doenças crônicas, pacientes fumantes, tabagistas, muita amputação acontecia lá, porque às vezes o membro já não estava mais funcional. E foi um ciclo bacana que eu posso contar para vocês aqui. Só que nessa quarta, agora no finalzinho de setembro, começo de outubro, eu comecei no ciclo de urgências e emergências. Então eu vou passar 50 dias agora rodando em pronto-socorros, UPA, hospitais de urgência e atendimentos principalmente de urgência e emergência. Em cada um dos lugares anteriores eu aprendi e eu tenho histórias como é que eu vou contar aqui pra vocês pra falar. Se quiserem, é só comentar aí embaixo que eu conto mais histórias aqui no canal. Só que aí nessa quinta eu tive a oportunidade de ir primeiro dia no SAMU. O SAMU 192, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, se eu não me engano é isso que significa a sigla. E é a ambulância, aquela ambulância que vai no local quando tem um acidente ou quando tem um paciente grave que precisa ser transferido. É o SAMU quem faz esse trabalho. Foi um dia incrível, bastante puxado. Eu tava com aquela roupa, o macacão do SAMU, vocês vão ver aí nas fotos, e eu vou ter outros plantões. Então a gente roda ao longo da semana em alguns hospitais e tem, em média, um plantão do SAMU a cada uma semana, 10 dias. E eu cheguei lá na base do SAMU, era antes de 7 horas da manhã, umas 6h50 e poucos, e aí eu precisava ir até a ambulância para poder conferir a montagem da ambulância. Então ver se todos os materiais estão lá, se as medicações estão lá, se todas as bolsas estão, se tem um kit de via aérea, se tem um desfibrilador que esteja funcionando, se tem uma máscara com respirador e todos os equipamentos que precisam estar naquele local. Além de que eles precisam estar com pilha, funcionando, o laringoscópio para entubar. E também a enfermeira e o médico aproveitaram para me ensinar o nome de todos os materiais e revisar comigo, porque na hora da urgência eles pedem apenas pelo nome. Me dá isso aqui, me dá aquilo ali. Você precisa saber do que se trata. Pois bem, depois de conferir o material, eu fui lá para o repouso médico, que é o local onde a gente fica descansando. Enquanto não tem nenhuma intercorrência, a gente pode ficar deitado com a roupa praticamente já vestida e descalço. E aí na hora que tem uma intercorrência, ou seja, na hora que tem um acidente, um chamado, toca uma sirene lá na central. E todo mundo sabe que precisa se encontrar lá fora na ambulância. E aí basicamente a pessoa dá um pulo da cama, veste o calçado, a bota, e aí termina de vestir o macacão e vai correndo em direção à ambulância para encontrar o resto da equipe lá. É bem interessante e parece coisa de filme, de fato. E aí a gente foi para a primeira intercorrência do dia, isso era às 7h30 da manhã. Era uma paciente idosa com hipoglicemia, então ela tinha diabetes, já era diabética de longa data e acordou de manhã se sentindo mal, com episódio de hipoglicemia. Mas aí quando a gente chegou lá já estava tudo normal, ela já tinha comido um açúcar, alguma coisa e já tinha melhorado o quadro glicêmico dela, a gente mediu, estava tudo ok e fomos embora.
E durante esse período da manhã eu estava revezando com outros estudantes, então uma ambulância ia com a equipe completa, mais um estudante da enfermagem, e outra ambulância, a equipe completa, mais um estudante de medicina. E aí durante a manhã essa foi a única intercorrência que eu tive, porque as outras duas foram as outras estudantes que foram. Aí depois disso fui pro almoço, né, depois de ficar lá no repouso. E aí logo cedo da tarde eu tive outra intercorrência, a ambulância que estava faltando chegou e aí ficamos só 2 estudantes, né, e aí tiveram mais intercorrências para eu acompanhar. E durante o período da tarde, umas 2h30, 3 horas da tarde, teve um acidente muito grave de um caminhão e uma moto, né, um caminhão atropelou um rapaz de moto e ele ficou jogado lá na avenida. A gente foi, era numa avenida pequena, por dentro do mato, foi bem difícil de achar, mas um caminhão foi levando a gente. Quando a gente chegou, a perna do cara estava quebrada e exposta, né, uma fratura exposta, tava com o osso apontado para fora, tava sangrando muito, a perna dele estava bem torta e ele estava também com o braço quebrado, né, então ele estava deitado no asfalto, o pessoal colocou algumas coisas para ele, a gente chegou, um atendimento de urgência e é impressionante como sobe uma adrenalina nessa hora. Então sobe uma adrenalina e mesmo que você tenha estudado tudo, você fica um pouco nervoso, mesmo sabendo o que está acontecendo, você fica nervoso sem saber como poder ajudar, mas logo na segunda, na terceira, eu já sabia me portar bem melhor e sabia como fazer as coisas. Até porque a gente passa anos estudando e anos praticando isso em bonecos e treinando, e quando chega pra prática é diferente, mas a gente sabe o que fazer. E aí o médico basicamente esticou a perna, que estava completamente rodada, né, completamente fora do lugar, esticou a perna, estabilizou e conteve o sangramento. Foi isso que a gente fez, né? Então a gente estabilizou, deu uma limpada também, que estava muito sujo, estabilizou e conteve o sangramento. Estabilizou também o braço dele, que estava quebrado. E quando a gente estava dentro da ambulância, suspeitamos que ele tinha também um quadro pulmonar, né, um pneumotórax, mas parecia ser pequeno. A gente fez a ausculta pulmonar e transferiu para o hospital. E agora eu vou falar para vocês da terceira intercorrência, que foi de fato muito estressante, muito marcante, e é por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui para vocês. Essa terceira intercorrência foi uma paciente idosa de choque elétrico, então a gente já sabia que era um paciente grave. Chegamos para ir na ambulância para entrar, e aí fomos na direção da casa, né? Então ela levou um choque elétrico em casa. Quando a gente chegou lá, tava uma gritaria, um desespero, vários vizinhos ao redor, a família toda estava lá gritando e foi uma cena bem tensa já desde o começo, né? Os vizinhos estavam lá, foi dizendo para a ambulância qual era a casa e a gente já descemos correndo, né, para entender o que tinha acontecido. E aí o médico foi na frente, que eu estava acompanhando, e a equipe era composta pelo motorista da ambulância, um médico, uma enfermeira e eu acho que a outra era uma técnica em enfermagem. E eu tava indo como estudante a mais, né? Então acho que a equipe normal tem 4 pessoas, eu tava como 5º membro, que geralmente o estagiário que tá lá para ajudar, mas eu acho que eu consegui ajudar bem até. Bem, e quando chegamos lá, as filhas estavam gritando, a gente foi correndo, entramos no quarto e ficou naquela dúvida, será que ainda tem um fio solto aqui, um choque que pode ter dado? E aí todo mundo tava gritando, tinha uma pessoa tentando fazer uma massagem cardíaca. E até uma dica que eu posso dar para vocês que não são da área de medicina, aprendam a fazer os primeiros socorros, né? Aprendam um pouco dos cuidados básicos. A pessoa que estava lá estava fazendo uma massagem, mas era uma massagem muito fraca, né? Então estava praticamente passando a mão só no peito. E tem que ser uma massagem profunda, né? Uma massagem que você estique os braços, coloque força. E logo a gente assumiu, né? O médico mandou a pessoa sair e começou a fazer massagem cardíaca. E aí nesse momento foi um momento bem tenso, porque lá estava escuro, a gente não conseguia enxergar direito, porque já era de tardezinha, final da tarde. A janela estava meio fechada, meio aberta, uma luz bem fraca no lugar. E a paciente, ela tinha caído entre uma cama e a parede, né? Ela tinha caído num lugar que era bem difícil, bem pequeno. E tava difícil da gente se movimentar e conseguir fazer as manobras. Mas o médico chegou lá, já começou a fazer as massagens, né, massagem cardíaca, e checou o pulso, né, viu que ela tava sem pulso, ou seja, o coração tinha parado de bater. E aí começou a fazer massagem, a enfermeira já pegou e disse que ia fazer a parte de ventilação, né, porque tem que dividir as tarefas na hora de uma parada. E aí eu tava com a mochila de via aérea, né, eu tava com a mochila, eu desci com a mochila, saí correndo atrás, e aí pediram pra eu entregar as coisas. E nessa hora bateu muito nervosismo. Embora eu soubesse o nome de tudo, não basta só você saber o nome das coisas, tem que saber exatamente onde pegar, o que pegar. E o médico só dizia, pega um ambu, pega uma baraca, pega uma cânula de Guedel, tamanho 4. E aí você ficava feito um doido querendo procurar, né? E eu tava desesperado, porque eu queria que aquilo era a minha primeira parada, eu queria que desse certo, né?
E aí procurei, mas eu tava conseguindo entregar, era desesperador, né, eu procurando, mas lembrei da maioria das coisas, onde é que estavam, fiquei só na dúvida muitas vezes do tamanho, mas consegui entregar com certa agilidade. E aí começaram a fazer a ventilação e a massagem, né? Ventilação na boca da paciente com ar, com a máscara, e a massagem. A editor até coloquei as fotos tipo de uma bomba de oxigênio, né? Um ambu, e a pessoa fazendo a massagem. E aí tava fazendo já as manobras de compressão, enquanto que outra enfermeira estava tentando conseguir o acesso da paciente, porque a gente também utiliza outras drogas, como adrenalina na veia, né, para tentar ressuscitar, a amiodarona, são drogas que você utiliza na parada. E aí tava fazendo, ventilando, fazendo tudo certo, e não se conseguia de jeito nenhum pegar um acesso venoso. Tava escuro, o primeiro acesso foi um acesso muito bem feito, né? A enfermeira conseguiu com maestria achar a veia da paciente, mas a paciente era idosa, possivelmente diabética, não sei se cuidava ou não, mas o vaso dela o tempo todo extravasava, né? Então a parede da veia dela estava muito fraca. Às vezes os pacientes idosos e ex-tabagistas têm isso, né? Por isso que a gente tem que se cuidar, tem que fazer atividade física, evitar fumar. E quando colocava na veia dela, não resistia, né? Extravasava sangue, a veia não aguentava, não conseguia pegar o acesso, né? Pegar o acesso venoso. E aí tentou num braço, tentou no outro, tentou em outras veias e ficava tentou na mão, e nenhuma veia do corpo dela estava aguentando, né? Então, talvez fosse um paciente um pouco mais jovem, que se cuidasse mais, tivesse conseguido um acesso, tivesse conseguido injetar as drogas. Mas no caso lá, inclusive, era um choque elétrico, né, que causou a parada dela. E aí, tava nesse desespero, eu até numa hora fui abrir o zíper da mochila, prendeu na minha luva, a luva rasgou no dedo aqui, então eu fiquei com o dedão de fora da luva, né? E aí, quando deu uns 5 minutos de parada, eu precisei assumir, né? Mas antes de eu assumir, o médico me pediu para pegar um gel, né? O gel que você passa na pá para dar o choque, aquele choque de filme que a gente coloca no desfibrilador. E aí ele pediu para eu pegar o gel, eu peguei rapidamente, eu achei esse gel. E ele disse assim, abre. E eu tava trancado, tava fechado na hora, ele disse, quebra. Aí eu quebrei no meio, voou gel para tudo quanto foi lado. Realmente foi no desespero lá na hora, voou gel para tudo quanto foi lado. E aí eu peguei, passei nas pás, e aí já dei para ele colocou lá na paciente. Viu que ela estava nos ritmos de parada, né? Então ela estava em fibrilação ventricular. Primeiro ela estava em assistolia, depois ela estava em fibrilação ventricular, se eu não me engano. Não me lembro ao certo. Mas são dois ritmos bem difíceis, né? A fibrilação destrói o miocárdio, que é como se o coração ficasse só tremendo. E ele colocou as pás na paciente, ele mandou todo mundo afastar, deu choque. E quando deu em 5 minutos ele disse para eu assumir, porque a massagem cardíaca você precisa fazer com uma frequência e uma força boa. E dizem, inclusive, que numa condição de hospital, você deve fazer a cada 1 minuto, né? A cada 1 minuto trocar a pessoa que está fazendo aquela manobra. Porque o braço cansa, você perde a frequência, você perde o ritmo. E aí ele mandou eu assumir e eu fiquei em choque nessa hora, Tava muito tenso, né? Muito nervoso. Mas logo eu fiquei pronto e aí assim que terminou o ciclo dele, eu comecei a assumir, comecei a fazer massagem. Fiz massagem. Comecei a pingar, cara, eu tava suado, porque cansa muito fazer a massagem. E eu suei que eu tava escorrendo aqui o suor, tava caindo no meu nariz, tava caindo aqui do rosto, né, em cima da paciente, fazendo massagem. E aí depois peguei e coloquei o desfibrilador, ele me ensinou como é que colocava, né, coloquei no lugar certinho. Disse pro pessoal afastar, dei o choque e ventilei também, revezei com o motorista da ambulância, porque realmente precisa de uma força muito grande. Quando deu uns 5 minutos, 6 minutos que eu tava fazendo massagem, eu disse, cara, não tô mais aguentando, não tá mais ficando boa a massagem. E aí a melhor coisa que pode fazer é trocar nessa hora, né? Pois bem, aí trocamos, né? O motorista ficou fazendo massagem também, o médico depois assumiu de novo, depois eu assumi de novo, fiquei ventilando. Isso tudo também eu tava segurando o celular com a câmera para poder iluminar, né? Com a lanterna para poder iluminar. E foi um desespero, né? Foi bem tenso, mas a gente fez tudo o que poderia ser feito, né? A gente fez todas as etapas da massagem cardíaca, a gente ventilou, a gente tentou fazer as drogas, não foi possível. Eu vi que as enfermeiras fizeram muito bem o acesso, mas não conseguiram pegar, né? Fazer aquele acesso ficar. A gente fez absolutamente tudo que era possível. E aí quando eu tava com uns 17 minutos de massagem cardíaca, eu tava lá fazendo, focado em tentar fazer, o médico pegou na minha mão e disse assim, eu nunca vou me esquecer do que ele falou. Ele falou, não precisa mais. E
E eu tava tão focado que eu só continuei fazendo, né? Eu não parei. E aí ele pegou de novo na minha mão, olhou pra mim e disse: não precisa mais fazer. Nessa hora, o mundo desabou, né? E aí eu fiquei, putz, porque você tava naquela tensão, naquela ânsia por fazer alguma coisa. E aí você tava lá movimentando, suado, tentando, na agitação. E simplesmente parar, né? Desistir. Foi tenso, foi muito tenso. Mas a gente chegou a dar 5 choques na paciente. Fizemos tudo que era possível. E depois de 10 minutos de parada, né? O cérebro começa a ter lesão cerebral, né? Por falta de oxigênio. O paciente já estava com 17 minutos, a gente já tinha feito tudo que era possível. Foi isso, foi muito tenso, muito tenso. E quando a gente se levantou, a família toda estava lá na porta, eles estavam gritando há muito tempo. Durante todo o período da massagem, eles estavam gritando e tensos. E normal, né? Você vê uma pessoa na sua casa, que é a avó, que é a mãe, caída, depois de um choque elétrico e passando mal e parada, é muito complicado. E eles ficavam perguntando: tá voltando, e a gente nem respondia, porque tinha que estar focado na contagem do ciclo, tinha que estar focado na reanimação e naquele trabalho que a gente estava fazendo. E aí quando a gente se levantou, que a gente falou, fizemos tudo que era possível, o pessoal caiu no chão, começou a chorar, começou a gritar, todo mundo foi um ambiente muito pesado, uma cena muito pesada, até porque você entra na casa das pessoas e participa daquele momento, que é um momento tão único e íntimo deles, né? E profundo. E aí realmente pra mim foi muito surreal a primeira vez que eu participei de um momento como esse, de dar a notícia, né? De ver todo mundo desesperado, gritando, e foi muito tenso, muito tenso. E aí saí lá fora, os vizinhos perguntando o que deu, como é que foi, voltando o equipamento para a ambulância, enquanto outros familiares chegavam na casa, toda hora chegava alguém, se desesperava, gritava, batia no chão, esmurrava, e foi um ambiente muito, muito, muito pesado, né? Então, até os filhos, netos puxando o médico, dizendo para tentar mais, só que infelizmente depois de 10, 15 minutos de tentar a massagem, não tem muito o que fazer se o paciente não voltou. Dificilmente ele vai voltar depois disso, na verdade é quase impossível, né? E foi surreal. Saí lá fora, outras pessoas me perguntaram se era a ambulância que ia levar, se era o IML, no caso, como foi um trauma, seria o IML responsável por levar. Aí eu vi que o próprio médico, que conduziu super bem, um cara bastante experiente, que já tem um bom tempo de SAMU, conduziu muito bem a parada. Então tem sempre um líder, né, da parada que vai dizer: faz isso, faz aquilo, vai contar os tempos, vai contar os ciclos, vai dizer, com 1 minuto você faz isso, com 2 minutos. E a única coisa que a gente poderia ter feito a mais era conseguido dar as medicações, só que não teve como, a gente tentou ao máximo. Ela já estava sangrando muito de tanto acesso que a gente tentou, de tanto furar. E essa é uma coisa que só a medicina proporciona, tá? No limiar entre a vida e a morte, e ver aquele momento na vida das pessoas é algo surreal, é algo quase sobre-humano, algo como se realmente você fosse um super-homem, porque não é todo mundo que está preparado e pronto para ver aquilo ali. E foi algo bem tenso. Eu vi que afetou bastante o médico, mesmo ele sendo experiente. Ele, depois que chegou na base, falou: poxa, não quero mais trabalhar hoje. Isso foi o fim, né? Foi uma situação muito desgastante. Toda a equipe estava bastante cansada, bastante afetada pelo que aconteceu. Mas essa foi um pouquinho da história desse dia. Eu não tô lembrando mais de todos os detalhes, porque foi muita coisa. Depois conversando com a família, passando as informações, as instruções, e foi pesado, mas eu acho que foi bom eu ter visto aquilo pela primeira vez. Com certeza foi uma experiência única, que vai me formar como um bom médico. Eu e o médico que estava coordenando o atendimento, a gente prestou os nossos sentimentos, né? Depois de um tempo que o pessoal se acalmou um pouquinho, a gente falou: poxa, meus sentimentos, é muito difícil mesmo, o choque é uma coisa que ou é muito grave ou é muito simples. Tomem cuidado também com as extensões, com as coisas que você tem em casa, com os fios soltos. Pode ser muito perigoso, principalmente para criança, para idoso e até para o paciente jovem também. Ele explicou isso para a família, falou, e aí a gente foi embora. Isso já era no finalzinho do plantão. Ficou um clima tenso, a gente discutiu um pouquinho o caso, mas foi muito bacana por ter participado desse dia intenso lá do SAMU, ver que aqueles
heróis fazem aquilo, né? Lidam com pacientes graves, críticos, se expõem, se colocam em situação de risco, né? Às vezes pacientes em zona de tiro, baleado, que entra para poder tirar, que conversa, que faz o melhor possível, o que dá para ser feito lá na situação e realmente salva vidas em algumas situações. Em outras faz o que é possível, né? Como foi nessa, a gente fez o que era possível. E para mim foi uma experiência, a primeira vez que eu participei de um RCP, né? Uma ressuscitação com a minha mão. Eu acho que eu fiz bem a massagem. Foi muito bom ter treinado isso antes em bonecos, porque fez com que eu conduzisse bem junto lá com o médico. Fiz uma massagem de boa qualidade e essa foi um pouquinho da história. Tá difícil até de falar aqui no final. Foi muito pesado. Foi há 2 dias atrás. E eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de conteúdo, divulgando um pouco dos bastidores, do que acontece atrás das câmeras da medicina, atrás das cortinas. Eu vi isso pela primeira vez no 5º ano de medicina. Já tinha visto outras situações, mas tão grave quanto essa, nunca tinha visto. E nunca tinha visto um paciente a óbito na nossa frente, né? Então esse foi meu primeiro óbito na medicina, a primeira vez que eu vi essa situação. Tô tentando lidar da melhor forma possível, mas acho que com o tempo isso acaba impactando menos, mas eu vejo que impacta o médico que tá lá de 5, 10 anos. Enfim, é isso que eu tinha para contar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem outras histórias de hospital, outras histórias como essa, eu tenho algumas outras, não exatamente como essa ou tão grave, mas eu tenho outras histórias. Se quiser, é só comentar aí embaixo que eu compartilho. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e te vejo no próximo vídeo.